Olá, sejam bem-vindos ao podcast Caixa Cultural, projeto que visa mostrar um pouquinho sobre a cultura junina em Pindoretama, através de especialistas convidados que falarão um pouquinho dessa temática. Me chamo Thalita Chaves, sou jornalista, vou fazer um pouquinho da minha autodescrição para vocês. Sou uma mulher negra cis, estou com um coque, cabelo crespo, blusa meio xadrez, com aqui um scriptinho em mãos, tá certo? O projeto Caixa Cultural é apoiado pela Secretaria de Cultura de Pindoretama, com recursos provenientes da Lei Federal Complementar de número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo, e realizado pelo governo federal através do Ministério de Cultura, a fim de incentivar a cultura em todo o território brasileiro. No episódio de hoje, vamos entrevistar Herberson Cassiano, conhecido popularmente e carinhosamente por Pequeno, mas de pequeno não tem nada. Ele é ator, professor, dançarino popular, artista de rua, produtor cultural e um dos fundadores da quadrilha Junina Tradição. Herberson, boa noite. Boa noite, Thalita. Prazer estar aqui participando desse momento grandioso para a cultura do nosso estado e para a cultura do nosso município também. Vou pedir que você faça uma autodescrição para a gente. Eu sou um homem hétero, cis, bi, né? Não tenho essa definição muito bem formada, mas sou um pouco mais fortinho, sou um rapaz alto, cabelos lisos e olhos grandes. Estou vestindo uma blusa preta, uma calça cinza. Perfeito. E vamos começar, através da primeira pergunta, a história da tradição junina na cidade de Pindoretama. Pequeno, como foi o desenvolvimento das festividades juninas ao longo dos anos na cidade? Thalita, é desafiador a gente fazer São João no município pequeno, no interior, né? Nós temos muitas dificuldades em relação ao financeiro e em relação também a brincantes, né? Como trazer esse jovem para dançar quadrilha, como trazer esse jovem para participar de uma manifestação que até então na cidade não se tinha-se grandes nomes de quadrilhas que participavam de festivais. É desafiador. Ou até hoje, realmente, a gente encontra essa dificuldade de encontrar jovens que possam mostrar um pouco da cultura junina da nossa cidade. Mas nós estamos aí todos os anos persistindo, né, buscando e mostrando como é importante a gente falar um pouco sobre a tradição, tanto do nosso estado quanto do nosso município. Perfeito. Existem aspectos ou elementos exclusivos de Pindoretama que a diferem de outros movimentos juninos? A Pindoretama é conhecida como celeiro de artistas, né? Aqui a gente pode encontrar grandes obras, grandes quadros, grandes artistas que influenciam o nosso movimento, né? A criação dos nossos espetáculos, eles são baseados em Pindoretama, né? Nós temos uma particularidade que a Junina Tradição chama muita atenção no São João do estado e também fora dele, porque a gente gosta de trabalhar com as temáticas da nossa região, principalmente da nossa cidade. Eu acho que todos os temas, né, nós trabalhamos aí já 13 temas e estava aqui inserido nas temáticas da nossa região e da cidade de Pindoretama. E aí eu trago como particularidade, o que eu posso trazer e dizer que a Junina Tradição representa é ser uma quadrilha tradicional, mostrar como é realmente que se dança São João. Inclusive, eu pude acompanhar, né, alguns temas da Junina Tradição, e um especial foi o coloral, mas o meu predileto foi da rapadura. Mas para você, qual foi o tema que você mais gostou? Todos? Qual foi o mais desafiador? Você tem algum favorito? Assim, as temáticas da Junina Tradição são temáticas pesquisadas no próprio município de Pindoretama. Então a gente tem uma facilidade, querendo ou não, porque a gente sabe do que a gente está falando. Nós não estamos criando uma história fictícia, né? Aquela história ela aconteceu. E para falar sobre as temáticas preferidas, eu tenho duas, né? O ano da feira foi onde a Junina Tradição teve um boom no estado do Ceará, porque as pessoas pararam para olhar. Quem é essa quadrilha do interior
que está falando sobre as feiras. Até então, outras quadrilhas já tinham feito alguns trabalhos em relação a essa feira, mas a gente trouxe uma simplicidade, a gente trouxe uma verdade da nossa feira, porque nós acompanhamos o processo. A gente ia às 4 horas da manhã para a montagem da barraca, a gente ficava até o final, 11, 12 horas, para a desmontagem. Então a gente acompanhou aquele processo e levou para a quadra. Esse, para mim, é um dos temas que foram desafiador, porque eu tive que ir em campo, realmente, mas ele trouxe para a Junina Tradição a verdade da nossa cidade. E as pessoas que não iam à feira de Pindoretama, a partir do processo da quadrilha, pode dizer assim, poxa vida, na minha cidade tem uma feira tão divertida e eu não vou à feira. Eu não dou a oportunidade ao meu município de eu visitar a feira da minha cidade, que é uma feira pequena, não é uma feira grande, mas que tem ali, você consegue ver a Dona Fransquinha, você consegue ver o seu José que está vendendo os seus elementos na sua barraca, e foi a partir desses elementos que a gente tirou os personagens da quadrilha, né? Foram assim, personagens que deixaram o São João encantados, que deixaram a gente encantado também. Um outro ano que eu gosto bastante foi o ano das bodegas, que a gente pôde falar sobre as bodegas de Pindoretama, porque o comércio daqui é muito forte, né? A nossa região é muito forte o comércio, então a gente andou nas bodegas, aquelas bodegas antigas, né? Que hoje ainda resiste, poucas, mas resiste ainda na nossa cidade. E a gente fez um apanhado, foi um dos melhores anos da Junina Tradição, onde a gente realmente ficou conhecido, ganhamos grandes festivais a partir deste trabalho, que também, Thalita, era um trabalho humilde, porque falava de coisas simples, falava de coisas de realidade que acontecia no nosso município. Então, esses 2 anos, 2014 no ano da feira e 2018 no ano da bodega. Perfeito. Inclusive, né, a feira de Pindoretama é aos domingos, né? Aos domingos. Aos domingos. E foi um tema realmente muito bonito, muito contagiante. O da bodega, então, foi algo muito marcante, porque trouxe pra gente a sensibilidade que a gente, com o tempo, foi perdendo. Quem conhece o que é bodega hoje, né? E a Junina Tradição trouxe de uma maneira muito assertiva, de um olhar muito gostoso. Inclusive, um dos fatos da Junina Tradição ao final, né, pequeno? Jogar chilitos, bombons, sim, e interage sim. com a plateia. Foi a primeira vez que eu vi uma quadrilha junina fazer isso, né? Jogar bombons, dar chilitos e tudo mais, e fazer aquele alvoroço, todo mundo... Inclusive, a Junina Tradição, nesse ano, foi conhecida como a quadrilha que jogava bombons. Ah, aquela quadrilha que joga chiclete, joga bombom pra gente. E aí a galera esperava terminar o espetáculo, a gente tinha umas bombonieres, que a gente é muito forte, as bombonieres nas bodegas. Então a gente trouxe essa ludicidade de abrir a bomboniere e tirar os bombons, e a galera esperava no final, né, por este momento. Aí quem não pegava ficava chateado, mas tinha a plateia para esperar esse momento, que era um momento simples, mas que a galera esperava com tanta emoção, e a gente já aguardava, né, no nosso Instagram, o pessoal dizia, a Junina vem hoje pro festival, que coisa boa, vamos acompanhar o trabalho de vocês. E isso, pra gente que é quadrilheira, a gente fica lisonjeado. Eu, enquanto presidente da Junina Tradição, fico muito feliz por ter esse reconhecimento, não só aqui da cidade, mas como do estado também. Verdade, muito maravilhoso. E diz assim, pra gente, como é a experiência de participar de uma junina? Porque você falou que a quadrilha em Pindoretama antes era algo que só ficava ali nas comunidades e tudo mais. A quadrilha Junina Tradição foi pra quadra, ou antes teve outra quadrilha? Assim, a história da Junina Tradição é como qualquer uma outra quadrilha, que surge da vontade dessa juventude de querer participar de algo, tirar os jovens da ociosidade. E a Junina Tradição surgiu no meio de um projeto social. Em 2011, eu tinha uma quadrilha infantil, e dessa quadrilha infantil a gente começou a dançar. A gente não tinha lugar para ensaiar, a gente ensaiava na rua, né? E aí eu vi a felicidade desses meninos de 12, 10 anos. Eu tinha aluno até de 8 anos que queria dançar, então era uma quadrilha infantil. E o que foi que a gente fez? A gente costurou as próprias roupas, né? A gente viu como as roupas não eram bonitas, as roupas eram simples, mas aí eles traziam tanta vontade que tudo ficava lindo, né? E aí a gente foi para um festival grande, porque a gente queria participar, que foi na cidade de Pindoretama, e a gente ganhou o melhor casamento de quadrilhas assim que já eram conhecidas no estado. Aí disse assim, vixe, quem é essa quadrilha?
E a gente dizendo assim, fala como a gente também é bom. Vamos fazer uma quadrilha boa? E a nossa quadrilha já era boa e a gente não entendia, né? A gente se achava quadrilha imatura ainda. E no ano seguinte a gente resolveu juntar-se com a outra quadrilha que tinha no município, né? Uma quadrilha já de adultos. E a gente resolveu montar a Junina Tradição. Era a tradição caipira e Explosão Junina. E fundiu-se as duas quadrilhas e ficou Junina Tradição, pegando o nome de uma, pegando o nome de outra, para nenhuma das duas ficarem com raiva, e a gente montou um grupo. É um grupo de amigos que a gente estava conversando, né? Romário, Odair, o Josivan, Adeline, eu e mais algumas pessoas resolvemos montar esse grupo. E a gente sentou, me lembro como se fosse hoje, em um almoço, e a gente disse assim, vamos montar uma quadrilha para competição. Porque são quadrilhas distintas, né? Aquelas quadrilhas que são de comunidade, são de raiz, que são quadrilhas maravilhosas, que hoje no nosso município ainda existe, essas quadrilhas de comunidade, e a gente incentiva emprestando os nossos figurinos. Quando acaba a nossa temporada, a gente empresta o figurino para as quadrilhas de comunidades, né? Como a gente faz já há alguns anos. A Tradição Pinheiro, que é uma quadrilha parceira da Junina Tradição, a gente sempre está cedendo os nossos figurinos para incentivar também o movimento junino da nossa cidade. E aí teve essa fusão das quadrilhas e nós começamos em 2013. De 2013 para cá, foi só crescimento em relação ao processo criativo, em relação aos jovens que estão entrando. A gente começou a mostrar para a nossa própria cidade que o movimento junino era importante. Porque a gente não tinha, viu, Thalita, essa ideia de dizer assim, tem uma quadrilha muito boa na nossa cidade. A galera ia só pra festa junina mesmo e não tinha esse amor, né? Até nas redes sociais é bonito de você ver quando a gente diz assim, a minha quadrilha da minha cidade. Que a galera da Pindoretama diz que é a quadrilha da minha cidade. Então virou tradição para o nosso próprio município. Então hoje nós temos uma referência de grupos juninos no estado do Ceará, quando o povo da cidade diz assim, na Pindoretama tem uma quadrilha. Uma quadrilha junina que compete, uma quadrilha junina que é do nível das quadrilhas que estão aí no estado e fora do estado também. Verdade, através da Junina Tradição, não só as comunidades se uniram mais, como pessoas de fora também vieram para dançar na quadrilha, né? Vinha pessoas de longe, né? Isso, pequeno. Eu ficava assim, besta, né? Quando eu recebia pessoal de Fortaleza para dançar, Cascavel, Aquiraz, já veio gente de Pacajus, e eu disse assim, gente, tanta quadrilha que existe nas comunidades deles, nas cidades deles, e eles escolheram estar, né, na Junina Tradição. Então nós temos aí um trabalho que foi bem desenvolvido, eles gostaram da energia da quadrilha, porque a Junina Tradição tem uma energia diferenciada em relação ao movimento junino, porque a gente tem a nossa forma de dançar, a nossa forma de fazer coreografia, a nossa forma inclusive de ir para o festival e voltar do festival. Tem muitas regras que o povo não gosta, mas que a Junina Tradição coloca para a gente manter o movimento junino mais organizado, para a gente mesmo, né? E falando aí um pouquinho ainda da história, né? Você falou do início, que foi com determinados grupos, que acompanhou até o final. A gente sabe que quadrilha, ao longo do tempo, vai se desenvolvendo, vai se perdendo também algumas características, pessoas queridas. Então, dentre tudo isso, eu gostaria de saber qual foi a maior perca ao longo dos anos da quadrilha Junina Tradição. Essa pergunta, né, vai bem fundo em relação a quem conhece a Junina Tradição, sabe que em 2018 a gente teve uma perca física, uma perca emocional para a Junina Tradição e uma perca cultural muito grande para o movimento junino da nossa cidade, para o movimento junino do estado, né? Em 2018 a gente teve a perca aí do Odair, que era o nosso atual presidente, mas não foi só a pessoa dele em si que se foi, né? Se foi também uma cabeça pensante da Junina Tradição, se foi também uma pessoa que construía a musicalidade dos nossos espetáculos, né? O Odair tinha uma criatividade muito grande em relação às músicas, né? E aí quando a gente conversava, que eu dizia para ele assim, eu quero uma música sobre tal coisa. Eu não vou fazer não, é muito difícil, ele ia para casa, né? E à noite ele me mandava um áudio dizendo que tinha feito a música da quadrilha. Então assim, foi uma perca muito grande para o grupo, porque a gente não se preocupava em, eu não preciso fazer música, tem o Odair, né? Tem essa perca física dele, porque foi tirado da gente de forma precoce, né? Precoce demais para nossa
história, porque nós estávamos no auge da nossa junina tradição, mas também ele deixou legados. Ele deixou legados porque em 2019, um ano depois do seu falecimento, nós estreamos com músicas inéditas dele, que ele já tinha deixado como repertório. Não sei se já prevendo alguma coisa que ia acontecer, ele fez músicas a mais do repertório de 2018. Então a gente ficou com repertório para também tentar nos ajudar. Talvez, né, já sabendo de alguma coisa ou de vida, o universo ele conspira ao nosso favor também. Né? Então, assim, a perca para a Junina Tradição foi física, mas ele deixou um legado muito grande. E hoje em dia a Junina Tradição, ela resiste, né, também pelo Odair José, que foi o nosso presidente, que foi a pessoa que estava lá no início, junto com a gente, batalhando, porque antes de eu chegar na Junina Tradição, afinco, ele já era do movimento antes de mim. Eu já escutava falar quem era Odair José. Em Cascavel, em Palmaça, em outros grupos, né? Uma pessoa pequena, mas que tinha um coração enorme, uma pessoa que ajudava não só o movimento junino da nossa cidade, mas os demais, porque ele também fazia música para as outras quadrilhas, ele não era egoísta, né? Nunca foi egoísta em relação a trabalhos, era uma pessoa que sabia escutar a Junina Tradição, era o que mediava todas as situações. Era o que quando eu queria brigar ele dizia não, não vamos brigar. Quando eu queria discutir, tirar alguém da quadrilha, ele ia por trás, vamos conversar primeiro. Né? Então era uma pessoa que deixava a Junina Tradição muito mais leve. Né? E a gente sente falta disso. Né? A gente já se emocionou muito quando a gente fala, já falei em outros programas, já falei em outros momentos em roda de amigos, que esse assunto deixa a gente muito sensível. Mas eu me fortaleço pela ideia de entender que o Odair, ele deixou um legado. E isso é importante para o movimento junino, isso é importante para a Junina Tradição. Ele não só passou e depois que ele faleceu acabou, não. Ele acho que ainda resiste até hoje. Quando a gente escuta uma música que é da Junina Tradição, que a gente sabe que é dele, quando a gente pega o telefone e vê áudio deles cantando a música desafinado, meu Deus, fora do tom, fora do ritmo, mas quando a gente gravava, eles assim, a música vai ficar bonita, e ficava. Então a gente tem essa lembrança de alegria do Odair José. Foi uma perca, mas o movimento junino ganhou lá de cima. Porque eu tenho certeza que ele está olhando para o movimento junino da nossa cidade. E dentre dores também colhemos sabores, né, Pequeno? Colhemos sabores. Colhemos felicidades, realizações. E para você eu gostaria de fazer essa pergunta muito especial para mim, que é: quais foram os sabores da Junina Tradição? Quais foram as maiores conquistas? Quais foram para ti as maiores felicidades alcançadas através da Junina Tradição? Ave Maria, essa quadrilha me trouxe... enquanto artista, muita emoção, né? Que a gente que é produtor cultural, que vive da arte, que gosta desses movimentos, um trabalho artístico desse, que é um trabalho cansativo, tá, de se fazer, porque não é fácil fazer quadrilha, não é fácil criar uma coreografia, não é fácil colocar uma juventude todos os finais de semana para ensaiar, né? E durante o mês de junho e julho, sair no mundo afora para dançar. A gente abandona algumas coisas para viver outras. E eu vivi muita coisa boa no São João. Gente, olha assim, eu não sou famoso, mas eu sou uma pessoa conhecida. Às vezes as pessoas me param e dizem assim, é o Herberson da Junina Tradição. E às vezes eu não conheço aquela pessoa, mas eu falo, cumprimento tudo, né? Então essa pessoa já viu meu trabalho em algum canto. Então essa Junina Tradição levou não só o nome do Herberson, mas como o nome da cidade de Pindoretama para as outras cidades, para fora do estado, né? E aí as felicidades que esse grupo me trouxe, querendo ou não, é uma quadrilha de competição. Nós estamos no ciclo junino, que tem festivais, que tem premiações, e ficar em primeiro lugar é muito bom. Né? O sabor da vitória, ele motiva a gente a fazer um trabalho ainda melhor todos os anos. Né? E de 2014 para cá, a gente vem experimentando... quando se é anunciado a quadrilha vencedora, que se é a Junina Tradição, aquela emoção dizia assim,
poxa, deu certo todos os meus ensaios. Deu certo todos os carões que o Herberson deu. Deu certo todas as noites que eu precisei ficar acordado para costurar o vestido. Então, assim, as premiações em si, não financeiro, dinheiro, mas a vitória em si, de trazer um troféu para casa. Hoje em dia, nós temos apenas 13 anos de história, mas nós temos aí muitos prêmios que a Junina Tradição conseguiu durante esses anos. E assim, os grandiosos que será assim, menino, quem é esta quadrilha que está ganhando tanto? Quem é esta quadrilha do interior que ninguém nem sabe quem é, que apareceu de uma hora para outra? O que é Pindoretama, né? Quem é Pindoretama? Aonde é Pindoretama? Olha que a gente fica próximo de Fortaleza, a galera de Fortaleza não conhecia Pindoretama. Foi conhecer a partir da Junina Tradição. E aí eles conheciam mesmo pelo trabalho. Porque quando eu falo da maior rapadura do mundo, eu estou falando de Pindoretama. Exatamente. Quando eu falo sobre a feira de Pindoretama, o pessoal está conhecendo que lá tem uma feira. Quando eu estou falando do Coloral, das pessoas que produzem Coloral na nossa comunidade, nós estamos falando de Pindoretama. Quando a gente fala sobre as bodegas, eu estou falando sobre as bodegas de Pindoretama. Então, assim, é uma cidade muito viva. Quando eu conto a história do cinema, de uma pessoa da Pindoretama que quis montar um filme, eu conto a história de um morador de Pindoretama. Então, assim, eu estou levando para o público que está me assistindo a minha própria cidade. Estou colocando a cidade na minha bagagem e levo para me mostrar para o público que está assistindo o grupo, né? Então, assim, essa premiação, Herberson, é importante para o grupo demais, porque ela traz uma visibilidade, né? Para nós, para os brincantes e também para a cidade. O que é que acontece? Em 2017, quando a gente falou sobre a rapadura, a maior rapadura do mundo... Não só da rapadura, tá? Em si, de ser a maior rapadura do mundo, mas todo o processo de produção dela. Foi desafiador, mas foi digno. Um trabalho muito bonito em quadra. E aí, esse trabalho em si, nós conseguimos várias vitórias neste ano, né? Mas a gente almejava uma coisa que, a partir de 2015, ficou mais forte pra gente. Nós queríamos ser campeão do estado. Vale, mas uma quadrilha tão pequena, começou agora, 3 anos. Né? E tradicional, será que consegue? E aí a gente foi trabalhando, em 2018 começamos o trabalho da bodega, foi onde a gente começou a ver que o nosso trabalho estava tendo uma visibilidade maior ainda, né? Pessoas de outros estados estavam entrando em contato com a Junina Tradição para pegar música, para comprar figurino da gente, um figurino que era costurado simplesmente, que não tinham grandes adereços, mas era um figurino que era temático dentro da quadrilha. A gente conseguiu usar e era lindo. Da rainha um marcador, né? Todos tinham um figurino magnífico, com cores que realmente tinham a ver com o tema, era lindo demais. Era muito bem pensado essa ideia, né? Pra gente trazer a temática, inclusive no figurino. E aí foi um dos figurinos mais bonitos da Junina Tradição, porque ele trazia a tonalidade da rapadura e o pessoal até pensava que tinha pigmentos de rapadura no nosso figurino, porque tinha uns bordadozinhos meio dourado, e aí a galera ficava pensando, será que eles colocaram inclusive rapadura na própria roupa? Né? E aí deixou na ideia da galera que estava em casa assistindo a quadrilha. E aí a gente parte para 2018, onde a gente vai falar sobre as bodegas de Pindoretama. E aí, esse ano em si, né, esse ano específico é um dos anos que eu também gosto bastante, onde a gente tem um boom no São João, onde as pessoas de outros estados querem ouvir as músicas da Junina Tradição, né? Querem falar sobre o figurino, como é que a gente faz o nosso figurino, como é que a gente faz a nossa coreografia, e aí a gente fica feliz, a quadrilha começa a ficar conhecida, e aí a gente ganha muitos prêmios neste ano de 2018, e quando chega no marco final dos últimos festivais, né, a gente ganha o passaporte para ir para o Nordestão. Eita. Representar o Ceará. Olha aí, uma quadrilha do interior que estava começando agora representar o estado do Ceará. E aí tiveram-se muitas críticas, quem é essa quadrilha? Não é uma quadrilha conhecida, não sei o que mais lá. Mas a gente estava na nossa, feliz pela oportunidade,
sabendo do nosso trabalho, o reconhecimento daquele trabalho foi no festival, nós ganhamos o festival. Em 2017 a gente bateu na trave, não conseguiu a classificação, mas em 2018 a gente conseguiu. Fomos para o Nordestão, representar o estado do Ceará, uma quadrilha pequena do interior. Foi maravilhoso, fizemos o nosso melhor trabalho. Ficamos numa boa colocação, não ficamos nos últimos colocados. Mostramos como é a realidade do nosso São João. Mas aí parecia pouco para aquele trabalho, Thalita, né? Eu acho que a gente queria mais. E aí veio o campeonato estadual, né? O Ceará Junino, que é almejado por todas as quadrilhas do estado, né? Que passa da sua etapa e quer para a etapa final. E nesse ano foi lindo, porque eu me lembro como se fosse hoje, a gente adentrando num castelão e vendo aquela grandiosidade, o mundo, para a gente dançar, tudo muito iluminado, e a gente se reuniu antes de entrar em quadra e a gente foi ensaiar. Nós ensaiamos antes de entrar em quadra. A gente já tinha dançado vários festivais, nós já tínhamos ganhado muitos prêmios nesse ano, mas a gente resolveu, vamos ensaiar, galera. E um ponto muito importante que destaca também a quadrilha Junina Tradição é justamente isso. Nunca achar que é o suficiente pronto. Não, gente, já estamos todos ensaiados, já dançamos 1000 competições, mas mesmo assim, pequeno, tinha lá o cronograma de ensaios, mesmo que já tenham dançado, mesmo que já tenham né, participado de várias competições, mesmo assim, tinha os ensaios, todo mundo cansado, chegou virado dos festivais, enfim, mas mesmo assim, até mesmo antes de entrar em quadra, eles ensaiavam antes, tá, gente? É que é importante, assim, a soberba, ela nunca chegou para a Junina Tradição. Verdade. Né? Porque a gente conversava muito em relação a isso. Aí nós estamos ganhando grandes prêmios, isso é bom para a quadrilha. Pois vamos continuar dançando da forma que a gente dança, né? Isso é muito importante. E aí nesse festival a gente dançou e aí a gente não conseguia ver as notas. Muito rápido, né? Nesse campeonato a gente não fica com as planilhas, então a gente não sabe que nota a gente tirou. Na hora lá da pontuação o homem só mostra e eu querendo ver, e eu não vi nada. Aí eu disse, meu Deus, será que foi bom ou será que foi ruim? Né? E fechou o lacre e a gente esperou para 2 dias depois a gente saber o resultado, porque tinham outras quadrilhas que iriam dançar. E quando anunciaram a Junina Tradição como campeã, nós entramos em êxtase naquela quadra. Só tinha praticamente a gente, já era muito tarde da madrugada, e a gente ficou pensando, meu Deus, como é que pode? Nós ganhamos. Lógico, a gente sabia do potencial da Junina, mas a gente não acreditava que nós estávamos recebendo ali do secretário o prêmio de melhor quadrilha do estado todo. São muitas quadrilhas e nós estávamos recebendo. E aquilo ali foi uma loucura pra gente. Só que parecia pouco ainda pra Junina. A gente já tinha dançado o Sesc e a gente não sabia o resultado da final do Sesc. A gente tinha passado na nossa fase e fomos para a final. E a gente também ganhou a final do Sesc. Um dos principais festivais do nosso estado, Sesc Ativo. E aí foi pronto. Esse ano foi o divisor de águas para a Junina Tradição. Que agora sim as pessoas iam no nosso canal do YouTube, iam no nosso Instagram. A gente, até então, Thalita, a gente tinha 1000 seguidores. Né? E a gente começou a ganhar seguidores que gostavam do trabalho da Junina Tradição. A gente começou a ganhar fãs. Verdade, verdade. Um dos pontos que você falou é que a Junina Tradição fechava ao ponto de ganhar várias competições. E quais eram os principais critérios que destacavam a Junina Tradição em quadra? Assim, nós sempre tivemos um bom casamento. Né? Na verdade, o casamento, ele conta a história, é o enredo, né? Para as pessoas poderem entender o que a quadrilha ia dançar, o casamento ele mostrava o que ia acontecer, né? Era a introdução. Então, assim, a gente sempre se desafiou, Thalita, e aí é uma característica da Junina Tradição, a fazer o casamento ao vivo. Imagine aí você estar num festival aberto e no gogó os atores projetarem a voz e o público precisasse entender e ouvir o que eles estavam dizendo.
Toda a né? interpretação, toda A interpretação, as marcações. E assim, o nosso casamento sempre foi muito engraçado. A gente trazia as particularidades de Pindoretama e levava pra cena. E aí a galera ria muito, né? Quando a gente colocava os personagens de uma mãe mais caricata, aquela filha que ela ficava louca querendo casar desesperada, como acontece em Pindoretama, que nós temos pessoas assim, né? Então assim, a gente trazia a realidade para a cena. Perfeito. Bom, gente, esse projeto é um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura de Pindoretama, com recursos provenientes da Lei Federal, complementar de número 195 de 2022, Lei Paulo Gustavo. E, claro, realizado pelo governo federal através do Ministério de Cultura, a fim de incentivar e fomentar a cultura em todo o território brasileiro. Estamos chegando ao finalzinho do primeiro episódio do podcast Caixa Cultural e eu gostaria de finalizar com uma pergunta, Pequeno. Para você, eu sei que você falou muito da Junina Tradição, do movimento junino, que ela foi capaz de incentivar, é capaz de marcar, ensinar e tudo mais. Mas qual a importância não só da quadrilha Junina Tradição, mas do movimento junino para as comunidades, para o nosso município, para o nosso Ceará? Essa pergunta ela é pertinente e a gente se faz enquanto quadrilheiro, a gente se faz enquanto participante do movimento junino, porque assim, se a gente não fomentar, vai ter um dia que não vai ter mais nenhum grupo na cidade, né? Esse ano a Junina Tradição não vai dançar nos arraiais, por motivos outros, e aí é uma quadrilha que não está saindo, mas nós podemos ter outras na comunidade que também não estão saindo, ou outra por um outro motivo. Nós precisamos, enquanto poder público, enquanto pessoas que são entendedoras desse movimento, que buscam, que querem que esse movimento aconteça, dialogar mais em relação artista e poder público, porque eles precisam se unir para tentar que esse movimento cultural ele não se acabe. Porque vai ter um dia, Thalita, que não vai ter mais nenhum grupo na cidade, como acontece nas nossas cidades vizinhas, né? Que eu fui de um outro grupo de outra cidade e que tinham 16 grupos. Nossa! E aí hoje em dia nós temos 2 grupos na cidade. 3 grupos, 4 grupos. Olha aí, essa perca enorme que o município teve. Culturalmente vai impactar na frente. Porque sim. As próximas gerações não vão ter o prazer de pegar um dia inteiro para ensaiar, dançar em um festival. A vivência que esses meninos têm em relação ao ensaio, a cumprir ordens. Porque eu tenho que me privar de algumas coisas. Eu tenho que chegar no horário do ensaio. Eu só posso sair depois que acabar o ensaio. Eu tenho que pegar a coreografia. Olha o que eu estou trabalhando nesse jovem. Eles já estão se policiando, querendo ou não, para a sua vida. Porque vai ter regras nos seus trabalhos. Vai ter regras na escola e ele vai ter que cumprir. Então, assim, o papel fundamental do Grupo Junino não é só a dança em si para um festival e ganhar um festival, não. Mas o que eu estou trabalhando, tirando esse jovem da ociosidade, oportunizando que ele pesquise sobre um trabalho da sua própria cidade, onde ele chega e diga assim, gente, o trabalho da minha quadrilha fala sobre o meu povo, fala sobre a minha história. Eu sou de Pindoretama, na minha cidade existe uma rapadura que tem o prêmio do Guinness Book. Na minha cidade nós temos bodegas, na minha cidade nós temos uma feira. Então, assim, a propriedade cultural que esses jovens começam a ter a partir do movimento junino é grandiosa. Porque tem-se uma pesquisa. Eles são pesquisadores além de dançarinos. Eles precisam pesquisar os seus personagens do casamento. Eu estou oportunizando a essa juventude que está querendo participar do movimento junino uma vida que ele não vai ter se ele ficar em casa assistindo televisão. E antes mesmo de ser só um telespectador das quadrilhas juninas, que às vezes não valoriza da própria terra, mas valoriza de fora, saber também que eles podem ser destaques daquilo, eles podem vivenciar aquilo de verdade dentro daquilo e não só assistir, não só admirar, verdade. E isso é importante porque assim, nós temos destaques que hoje são conhecidos no estado e fora do estado. A nossa noiva Gabriela, no ano de 2014, fez uma história muito grande. Então a gente conhece essa menina
que sempre quis ser noiva de quadrilha e a Junina Tradição oportunizou ela. Nós conhecemos a Rosiane, que foi a rainha da Junina Tradição por muitos anos, mas que começou comigo no CAGE lá atrás, ensaiando na rua, onde a roupa era colocada no corpo, que só podia tirar depois do festival, porque não tinha zíper, a gente não tinha essa ideia, foi a gente que costurou o figurino. Né? Era praticamente costurado no corpo. Então a gente mostrou e oportunizou esses jovens que eles dizem assim, eu posso ser uma pessoa importante. Eu, com o meu trabalho, posso mostrar para as outras pessoas que eu posso, que eu sou capaz. Isso não paga. Isso não tem prêmio. Isso não tem primeiro lugar. Isso não tem troféu. O sentimento da gente dizer assim, eu participei de um processo maravilhoso que eu aprendi algo. O aprender, ele mostra de novo para o poder público como é importante o movimento junino. Não é só dançar quadrilha, não é só gastar dinheiro com a quadrilha, mas é incentivar, é fomentar para que os grupos, principalmente das comunidades, não se acabem. E algo muito bonito também é que a gente vê a participação não só dos brincantes em si. É tanto que quando você fechava, né, ali a quantidade certa de casais para dançar nas quadras, ainda mais porque a Junina Tradição tanto dançava em quadras grandes como também menores, então o pequeno ele sempre teve essa visão, né? Não, gente, a gente não pode colocar muito par, porque, enfim, não vamos... até você falava, eu prefiro mostrar qualidade do que quantidade. Sim, né? Sim. Era uma frase que ele utilizava demais nos ensaios, antes de entrar em quadra e tudo mais. Mas um ponto importante é que não só os brincantes participavam, mas as famílias dos brincantes também. E não eram só as pessoas que, eu não sei dançar. Não, as pessoas que não sabiam dançar, elas participavam do apoio. Cansei de ver mães, pais ali no apoio, acompanhando em viagens e tudo mais. O ônibus não dá, não tem problema, tá lá o pai dando carona, dizendo, não, pequeno, estamos juntos. Então, era impactante não só para o personagem em si, seja ele um destaque ou seja ele um dançarino, mas eles também eram um apoio, e o apoio também era muito valorizado, né? E o comércio da cidade também rodava, porque assim, a gente pegava a costureira da cidade, todo o material, o pessoal da construção, que a gente comprava o nosso cenário, era tudo comprado na cidade. Então a gente rodava o comércio da cidade também, a gente gastava dinheiro, mas a gente gastava também dinheiro no nosso município, que as pessoas já sabiam, quando se aproximava junho, sabia que a gente ia procurar os depósitos, sabia que a gente ia procurar as costureiras, e a gente também estava ajudando o comércio local. Verdade, é um impacto, né? Então, a importância do movimento junino em Pindoretama é justamente isso. Movimenta não só os jovens, os retirando da ociosidade, mas também o financeiro, também o comércio e também histórias. Histórias essas que não são tão divulgadas assim, porque, enfim, Pindoretama é conhecido por ter a maior rapadura do mundo. Mas, para dentro disso, tem a pessoa que faz o caldo de cana. Para dentro disso, tem a pessoa que vende. Então, é aquele bodegueiro, né, com suas bombonieres. Então, realmente, a Junina Tradição para Pindoretama tem esse marco. Embora não saia esse ano, né, uma tristeza para mim não sair esse ano, mas é conhecido exatamente por isso, né, por resgatar histórias, por fomentar a cultura na cidade, né? E isso é muito importante, é isso que fica pra gente. E, pequeno, gostaria também de saber o que você deixa, né? Um recado que você deixa aí para todas as pessoas que estão acompanhando esse momento, esse podcast. É algo que incentiva esses jovens, né? Embora Pindoretama, a Junina Tradição não vá sair, mas tem as de comunidade, é algo que incentiva os jovens de Pindoretama a continuar inserido nesse universo. E aí, de antemão, eu já agradeço a oportunidade, né? É sempre bom falar de quadrilha, eu gosto muito, né? Em rodas de amiga a gente conversa muito em relação ao movimento junino. Mas como é importante canais assim que vão proporcionar a outras pessoas que não têm esse acesso, que não tem essa facilidade de conversar sobre São João. Quando você escuta uma pessoa que é do movimento junino falando sobre quadrilha, você consegue abrir um pouco mais a sua mente. Então o processo ele não é só dançar, ele tem algo por trás, então tem um conhecimento ali. Né? Eu deixo para os jovens da nossa cidade de Pindoretama que não desistam do movimento junino. Ele é muito importante. Por quê? Porque ele traz a cultura da nossa cidade, ele traz as referências que nós temos enquanto pessoa, porque a gente traz as pessoas do nosso município para as cenas. E aí fortalecer, acho que a palavra é essa, Thalita, quando a gente chega assim, nesse momento onde a gente percebe que a Junina não vai sair esse ano, a gente traz essa palavra, fortalecer a nossa caminhada. Não foi fácil quando a gente começou.
E também não está sendo fácil agora, quando a gente dá essa parada, né? É triste, a gente fica com o coração meio magoado, mas a gente não desiste, né? E aí eu já trago de antemão para esse momento, ninguém sabe ainda, mas vai ser revelado agora. Exclusivo. A Junina Tradição, ano que vem, ela vai sair com uma quadrilha infantil, né? É sonho de várias mães, já me procuraram muito para a gente montar uma junina infantil, e eu acho que nós precisamos, porque nós precisamos montar essa base novamente da Junina Tradição. Muitas pessoas foram para outros grupos, né, achando as oportunidades e foram se encaixando nas suas vidas, né? Esse ano muita gente, como a Junina não ia dançar, foram dançar em outros grupos, e a gente sentiu a necessidade de montar, né, a Junina Infantil na nossa comunidade. Vai ser na comunidade do Pratiús, a comunidade que eu moro. Então nós vamos pegar aquelas crianças que já dançam quadrilha, só que eles vão pegar um processo diferente. Por quê? Porque eles vão pegar um processo de competição, como a Junina pegou em 2013, quando a gente se juntou e disse assim, vamos fazer uma quadrilha de competição. E aí as mães estão eufóricas, porque eu começo sempre o processo de São João um ano anterior, né? Então nós vamos começar esse ano a infantil. Lá perto, para setembro, outubro, novembro, a gente já começa o processo da quadrilha. Com a mesma temática da Moita Redonda, nós vamos trabalhar a quadrilha infantil com a temática da Moita Redonda. Ano que vem a Junina Tradição também não sai, certo? Nós vamos aprofundar a ideia da Junina Infantil e depois nós vamos voltar à Junina Adulta. Nós precisamos também dessa pausa para o nosso coração relaxar um pouco. Não é fácil fazer São João todos os anos. Não é fácil, não é fácil. Peso, responsabilidade. Responsabilidade, né? O grupo, tem pessoas que trabalham e as pessoas não podem abandonar os seus trabalhos para dançar quadrilha, né? Mas eu deixo para vocês uma palavra de fortaleza e dizer que a Junina Tradição não acabou. A Junina Tradição, ela vai ser resistência sempre, porque o movimento junino precisa, porque o movimento junino da nossa cidade, ele acendeu uma chama que ela não consegue apagar. A gente entende que nós chegamos devagarzinho e fomos conquistando o público da nossa cidade, que não entendia como era o processo de quadrilha. Hoje em dia o pessoal fala, lógico que tem que começar antes, porque senão não dá tempo. Antigamente a gente falava e as pessoas não entendiam. Hoje o público já fala, os meninos começam a ensaiar um ano anterior. Verdade. Senão não dá tempo. Verdade. A pesquisa começa em janeiro e aí os ensaios começam mais ou menos setembro, outubro. Verdade, verdade. E é isso. Felicidade, muito obrigado, né, por esse momento de partilha. Na verdade é uma conversa de amigos falando sobre São João. Você também é do movimento junino. Bastante. Porque quando você acompanha o movimento junino, quando você se entrega em passar uma noite inteira acordada vendo quadrilha, você é do movimento junino, né? Você acompanhou vários trabalhos da Junina Tradição e acompanhou ainda mais participando, já cantou no regional, já fez música para regional. Então, assim, é uma quadrilheira nata. Meu projeto de conclusão de curso, né, da Faculdade de Jornalismo também foi sobre a quadrilha Junina Tradição. Então está inserida, né, no movimento. Com certeza. Bom, Pequeno, eu gostaria de agradecer a sua participação. Realmente é um bate-papo entre amigos, entre admiradores um trabalho um do outro. E é isso, nosso podcast Caixa Cultural está chegando ao fim. Espero você no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau. Tchau, galera.